Muito boa tarde, pastor Michelson. Boa tarde. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Confesso que eu estou um pouco nervoso. Minha esposa sabe, né? A gente sempre tem alguns pastores, né? Eu acredito que você, assim como eu, tem os seus pastores prediletos, vamos dizer assim. Aqueles que você mais admira, né? Na sua experiência cristã. Muitos é o pastor Bulhon, alguns é Luiz Gonçalves, alguns, enfim, tem vários, né? Mas na minha caminhada cristã, o senhor tem um papel fundamental com as suas palestras, seus livros. E a gente reservou esse espaço aqui rápido, né? Mais ou menos uns 10 minutinhos, mas para conhecer um pouquinho mais, né? E quem sabe, né? Fazer um Na Mira da Verdade. Não é esse o programa, porém é uma oportunidade, né? Que vocês têm, né? E eu também, enfim, da gente sugar um pouquinho mais aí da sabedoria, né? Do pastor Michelson. Então, prepare a sua pergunta aí também, né? Eu separei algumas, né? Caso, né, precise. Mas eu gostaria que a igreja também, né, se você quiser, tenha uma pergunta. Acredito que nós temos algum microfone aqui também, que algum dos nossos amigos aqui pode levar até você, e você levanta a sua mão e você pode fazer a sua pergunta. Eu vou começar aqui com a primeira, depois já vou abrir aqui para a igreja. Pastor, a gente sabe da sua história ali na CPB, certo? Já está há quantos anos? 27 anos. Conta um pouquinho para nós, então, pastor, como que você se tornou, né, e como é ser um editor lá na CPB? 10 minutos, dá? 27 anos em 10 minutos. Antes, porém, deixa eu só registrar aqui uma outra coisa que me deixou muito feliz, né? A gente estava percebendo isso, os momentos de louvor, né? O uso do inário adventista, isso é muito legal, né? Vocês estão aqui com um louvor animado, né? Feliz, dentro dos conformes, né? E usando o inário, porque isso também é identidade adventista. O nosso inário ele tem uma história, né? Tem hinos que contam histórias, que tem uma riqueza não só melódica quanto de letra também, né? Com doutrinas, hinos que são escolhidos ao longo de toda a história. A CPB atualizou com uma comissão da divisão sul-americana recentemente o inário, né? Vários hinos de compositores brasileiros foram incorporados ao nosso inário. 500 hinos bem escolhidos por uma comissão com oração, uma comissão representativa de todo o Brasil. Então, louvado seja Deus, eu estou com uma campanha, de vez em quando, não sei se vocês percebem, nos meus vídeos aí da lição da Escola Sabatina, notícias da semana, eu pego o inário da minha mesa e digo, recomendo a vocês o inário, né? Porque nada muito contra, alguma coisa um pouquinho, sim, mas assim, aquelas músicas que se repetem, e você traz pouco de conteúdo teológico, assim, dessas letras, né? Então, que legal, gostei, né? Os louvores aqui desde ontem, a gente vê o uso do inário, eu creio que é muito importante, faz parte da nossa identidade, como adventistas, termos momentos de louvor com hinos que tenham relevância. Então, muito obrigado. É uma história bem legal também, se eu pudesse, eu teria contado também de manhã como é que foi o chamado para a CPB, porque eu nasci em Criciúma, vocês já estão sabendo, me converti com 19 anos, não conhecia ninguém da obra adventista, estudei na Federal de Santa Catarina, estudei jornalismo ali, então foram 4 anos, me formei, era recém-convertido ainda, eu tinha 5 anos de igreja quando me formei, não tinha formação teológica, não conhecia ninguém na obra, mas tinha um sonho de trabalhar na obra, só que era praticamente impossível para mim, né? Eu tinha enviado currículo para a CPB, já antes de me formar ainda, né? Mas achando assim que estava fazendo só a minha parte, porque é impossível, né? Como é que eles iam chamar um rapaz, né, recém-formado, solteiro, ali do interior de Santa Catarina, né, e tudo mais. Só que tem um detalhe, quase todo mês eu mandava um artigo para lá, porque eu sempre gostei de escrever, e ainda era tempo de datilografia, né? Eu datilografava, tinha uma ideia, ia lá e datilografava, tinha uma maquinazinha, guarda até hoje, no meu museu particular, uma Olivettezinha, né, portátil. Datilografava um artiguinho ali e mandava lá para o pastor Rubens Lessa, que era o editor-chefe na época. 2 artigos foram publicados na Revista Adventista, quando era preto e branco ainda, não sei se alguém lembra daquela fase, né? Um ainda quando eu era estudante, depois de formado, teve um outro que foi publicado. Fiquei muito feliz, né? Eu sempre fui fã da CPB, conhecia todos os editores, né? Admirava
demais ali os editores que trabalhavam lá, olhava ali o expediente, o nome de cada um, tudo certinho, né? Mas achava que era impossível que um dia eu pudesse ser um deles. Não sabia que Deus tinha seus planos, né? Formado em jornalismo, não consegui emprego por causa do sábado. Até tive entrevista de emprego no Diário Catarinense, fui bem, mas aí quando chegava na questão do sábado, fechava a porta. O departamental de educação na época da Associação Catarinense, pastor Disseu Lopes, ele ficou sabendo da minha história e tal, ele me convidou para dar aulas. Olha, tem vaga aqui na Escola Adventista Central, na época chamava Siegfried Hoffmann, a Escola Central de Florianópolis. Temos vaga ali para dar aula de história, só que de quinta a oitava série. Na época só tinha até a oitava, né? E eu assim, a gente era recém-casado, né? Débora e eu. É o que tinha, eu fui lá, me preparei o máximo, estudei os livros de história e tudo mais. Na época podia, era de humanas, né? Hoje eu acho que nem dá mais para fazer isso, sem formação específica. Só que foi um choque, assim, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, assim, aquela criançada, tio, onde é que eu me meti, meu Deus? Fiz o meu melhor, porque eu sempre entendi, levando em conta o que Ellen White escreveu, né, que o que merece ser feito, merece ser bem feito. Eu sempre tive essa filosofia para a minha vida, meu pai me ensinou isso também, minha mãe, faça sempre o melhor. E quando você se converte, aí você passa a fazer mais ainda, porque faça como se fosse para o Senhor. Fui o melhor professor que eu pude ser. Isso teve o seu peso no meu chamado também. Então, jovens, prestem bem atenção, tá? Não importa onde você começa a sua carreira, seja o melhor que você puder naquilo, tá? Por dentro, eu estava muito triste com Deus. Senhor, eu queria ser um jornalista cristão, queria trabalhar em algum ramo da obra em comunicação. Não foi para isso que eu me formei, mas estava fazendo o meu melhor. Pegava o ônibus ali em Florianópolis, 2 horas para chegar até Palhoça. A gente morava na casa do meu sogro. Não era duplicada a rodovia no trecho sul, então acordava às 5 da manhã para trabalhar e voltava à noite, né? Puxado demais, mas estava fazendo o meu melhor. Para encurtar a história, um dia eu estava 3 anos, tá? 3 anos nessa luta, dando aula de história. Nos 6 últimos meses eu fui contratado pela Novo Tempo de Florianópolis. Eu acho que Deus percebeu que eu estava no meu limite e me deu um alívio, assim, alívio não da carga de horário, de trabalho, mas, puxa, agora era comunicação, né? Apresentava um jornal diário ali na Novo Tempo, isso me deu mais ânimo. Um dia eu estava na rádio, o telefone toca, o Felipe Lemos, era meu colega de trabalho na época, ele atendeu, era muito brincalhão, eu pensei que era piada, ele falou assim, pensei que era um trote: Michelson, vou passar a ligação para você. É o pastor Rubens Lessa. Felipe, você está zoando, né? Não é possível. É ele, estou passando. Atendi, uma voz diferente. Michelson, tudo bem? Que é o pastor Rubens Lessa, redator-chefe da CPB. Eu tenho aqui nas minhas mãos o teu currículo. E eu já conheço teus textos. Você manda sempre aqui artigos para mim e tal. Eu conheço o teu trabalho. Você aceita fazer uma entrevista aqui na CPB para uma vaga para editor? Eu não acreditei, né? Achei que, assim, puxa, será que é possível mesmo isso? Liguei para a Débora, trabalhava numa creche, na época era professora, auxiliar de professora. Falei assim: Débora, o que tu acha de mudar para Tatuí? Ela não entendeu nada, né? Como assim, que história é essa? Bom, resumindo, eu fui para lá, primeira vez que eu fui para São Paulo, assim, interior de São Paulo, desci no Tietê lá, aquela multidão, e eu bem do interior, né? Tomei o ônibus para Tatuí, não chegava nunca, aquela Castelo Branco, rodovia gigante, assim, não acabava nunca. Cheguei em frente à CPB, vi aquela logomarca de aço, eu chorei, fiquei emocionado, né? E perto de mim, no ônibus, estava um editor que eu conhecia, assim, nossa, pastor fulano aqui, que legal, né? Eu fiquei emocionado, eu pensei, será que Deus tem um plano para mim aqui mesmo? Desembarquei, fui conduzido até a sala do pastor Lessa, uma sala grande, cheia de livros, aquele homem que eu admirava, sempre admirei tremendamente, né? Um dos meus referenciais, né? Me senti uma formiguinha ali, na frente dele. E aí começou a prova, conhecimentos gerais, de língua portuguesa, enfim, e eu ali pedindo a Deus que me ajudasse, porque a minha vida estava sendo decidida naquele momento, minha carreira, né? Ok, voltei para casa, 1 mês passou, eu achei, acho que eu sonhei demais, né? Não vão me chamar, não deu certo. Aí o pastor Elbio Menezes era o presidente da Catarinense na época. Ele me ligou depois de 1 mês, eu estava, acho que na escola, não sei, ou na rádio. Ele me ligou e disse: Michelson, não deu certo lá, né? Mas eu senti que ele estava brincando, assim, o tom da voz. Falei: pastor, o senhor está brincando, né? Tô, pode arrumar as malas e ir embora. Você foi chamado para a CPB.
Quando eu cheguei à CPB, eu entendi tudo. Eles estavam precisando de um editor para livros didáticos, que tivesse experiência em sala de aula e formação jornalística. E eu briguei com Deus, eu reclamei com Deus, e eu chorava com Deus. Senhor, por quê? Foi a minha Midian. Moisés ficou 40 anos, eu fiquei 3 anos. Sendo preparado, sem saber. Deus faz tudo de forma perfeita, não é verdade? Aí, de vez em quando eu vou lá falar para o pessoal de jornalismo no NASP, né, e alguns perguntam, pastor, qual é o segredo para trabalhar na CPB? Eu digo assim, olha, eu vou dizer o que eu fiz. Manda o teu currículo e aparece. Escreva. Mostre serviço. E faça sempre o seu melhor. Você acha que o presidente da CPB, quando ligou para o presidente da Associação Catarinense, não perguntou, ele é um bom professor? Ele é dedicado? Ele é caprichoso? É lógico que sim. Então, tudo que você faz, não importa onde você esteja começando, faz parte do seu currículo, faz parte da sua identidade, é a sua marca. Ah, ele foi um bom professor, ele foi um bom auxiliar, ele foi um bom office boy, ele foi um bom qualquer coisa, ele é um cristão, ele é excelente, pode confiar nele. Então, resumindo, foi assim que eu fui contratado. Aí lá na CPB, trabalhei primeiramente com livros didáticos, depois passei por quase tudo, menos nosso amiguinho, eu brinco, né? Não trabalhei com o nosso amiguinho, mas trabalhei com livros didáticos, trabalhei com livros denominacionais, lição dos jovens, lição condensada de adultos, revista adventista, noticiário, e mais, finalmente, eu estou trabalhando com a revista Vida e Saúde já faz 10 anos, e com a lição dos jovens. Ali a gente, às vezes, tem umas rotatividades, né, em editorias, mas estou lá há 27 anos, feliz da vida. Depois lá fiz o meu mestrado em teologia, recebi a minha ordenação pastoral, e agora estou cursando o 2º mestrado numa faculdade luterana, por esporte. Porque eu quero terminar a carreira com doutorado, mais para pendurar a chuteira acadêmica e depois escrever de novo por prazer. Voltar. Tem um monte de livro na cabeça aqui que não estão me deixando em paz e eu preciso escrever. Então, justamente sobre isso, né, que eu também gostaria de comentar, porque o pastor Michelson, para quem não sabe, mas acredito que a maioria já sabe, né, ele é autor de alguns livros muito conhecidos na nossa igreja, né, como A História da Vida, A Chegada do Adventismo ao Brasil, Porque Creio... Esse aí foi meu TCC de jornalismo, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Foi meu TCC em jornalismo, porque eu queria não só terminar o curso, mas fazer algo relevante para a igreja. Você pode fazer isso também, viu, universitário. Pense num TCC que vai abençoar pessoas ou que vai ajudar a igreja. Eu vou escrever a história da igreja no Brasil. Não havia ainda um livro que sistematizasse, que juntasse tudo, né? Tinha histórias de pioneiros, assim, espalhadas. Eu procurei agrupar tudo. Estava aqui perto mesmo, né? Gaspar Alto, Jaraguá do Sul, Brusque. E, como a gente diz em jornalismo, eu queimei muita sola de sapato, porque não tinha recurso na época, pegava carona, gravador emprestado, mas eu tive o privilégio de entrevistar descendentes, assim, bisnetos, ainda vivos. Poucos netos. Conversei com o Evaldo Bels, que era neto do Guilherme Bels. Me contou um monte de histórias assim lindas, né? Então, tenho essa alegria de ter podido registrar histórias de pessoas que estavam já, né, faleceram pouco tempo depois. Foi o meu TCC de jornalismo, depois a CPB publicou. Desses livros todos que o pastor já teve a oportunidade de escrever, seria esse, então, ou teria outro que teve a experiência mais prazerosa de estar escrevendo, ou, quem sabe, uma experiência mais impactante para você? De todos eles, qual aquele que você é o teu xodó? É quase como perguntar, qual filho você gosta mais? É de todos, né? De todos. Cada um tem uma peculiaridade, cada um tem uma história, cada livro teve uma história, né? Esse aí, o meu TCC, obviamente que foi assim muito inspirador, porque não é um livro, eu não considero um livro que eu escrevi, eu só contei as histórias, né? Eu escrevi as histórias e elas mexeram muito com a meu próprio adventismo, né? Eu passei a ser outro adventista depois que comecei a conhecer as histórias da igreja. História da Vida foi o livro, eu diria assim, que é o livro que reúne os argumentos que me tornaram criacionista. Então ele é um livro que tem uma história também. Os 2 primeiros, né, que eu publiquei pela CPB. E graças a Deus até hoje estão em catálogo, depois de quase 30 anos. Continuam sendo publicados. A História da Vida foi a minha pesquisa, pessoal. Por que você se tornou abandonou o evolucionismo e se tornou um criacionista? Escrevi um livro, é a História da Vida. Depois a descoberta é a História da Vida em forma de literatura. Tem personagens, tem um enredo, para tornar mais palatável. Então, a descoberta é uma ficção científica que agrupa os argumentos da História da Vida, mas de forma literária. Escrevi com um amigo que é um grande escritor, o Denis Cruz, né?
Aí tem o Terra de Gigantes, que é para dinossauros, é um livro que eu me diverti muito, porque eu sempre gostei de dinossauros. Aí eu voltei ao assunto, agora escrevendo um livro com também personagens ali. Tem o Nos Bastidores da Mídia, que já tem também quase 30 anos, de 20 e poucos anos de história, continua sendo vendido pela CPB, que é uma análise assim do ponto de vista de um jornalista cristão, falando sobre como evitar que a mídia formate o teu pensamento, né? O que mais? Aí tem o Expedição Galápagos, que também tem uma história. Eu fui 2 vezes a Galápagos pesquisar lá, e na primeira viagem que eu fiz, eu voltei com o livro na cabeça. Só que eu tinha 2 opções. E estava morrendo de dor de cabeça, cansado, porque foi muito puxado ali, né? Foram uma semana de palestra à noite, de dia, pesquisando nos lugares, andando de barco, ficando enjoado, foi bem complicado. E o voo ia durar 7 horas, eu pensei, eu posso dormir para descansar, eu estou cansado, com dor de cabeça, ou posso escrever o livro. Porque eu sei que quando eu chegar ao Brasil, eu vou voltar para o meu trabalho e vai ser difícil eu conseguir escrever. Aí eu pensei, quer saber? Eu vou descansar em casa, eu vou escrever. Com dor de cabeça, cansado, peguei meu bloquinho, porque eu não queria ligar o computador para atrapalhar quem estava dormindo do meu lado, eu fui no bloquinho mesmo, à mão. Eu tenho o original lá em casa escrito à mão. Eu sempre ando com um bloquinho na minha mochila, porque sabe lá quando é que vem uma ideia, né? Sou das antigas. E aí quando desembarquei em São Paulo, o livro estava quase todo escrito já. Eu só tive que digitar, arrumar algumas coisas, e ampliar e lapidar. E eu agradeço a Deus porque eu tomei a decisão de ter escrito e não dormido, né? Sabem, tem um preço, né? Cobra-se um preço. Eu lembro de uma entrevista que eu assisti uma vez com uma escritora e alguém perguntou assim: você gosta de escrever livros? Ela respondeu: eu gosto de ter escrito. Porque o processo é um parto, né? As pessoas não têm ideia assim, do que está por trás, de toda a pesquisa que você tem que fazer, noites às vezes sem dormir direito. No caso do Galápagos, né? Foi um preço alto que eu paguei, né? Uma canseira total, né? Mas ter escrito é muito legal, vale a pena. Tem aquela coleção Grandes Impérios, são 6 volumes para infantos juvenis. Porque, para quem não sabe, o pastor Michel, além de escritor, né, editor, ainda tem um talento nato aí para artístico, né, de desenhos, né? Da onde surgiu esse teu... É um dom, eu acredito também, né? Desde criança já começava a desenhar? Eu acho que eu já desenhava antes, a mãe pode falar mais aí talvez. Antes de ler, alfabetizado, eu já desenhava e... todo mês a mãe e o pai tinham que comprar para mim 1 ou 2 cadernos de desenho, porque eu desenhava tudo. Eu guardei vários deles, tem lá em casa uma pasta assim, cheia de desenhos antigos meus lá. Primeiro a caneta, depois eu descobri o nanquim, né, histórias em quadrinhos, eu desenhei algumas também. Teve uma história em quadrinhos que a Associação Catarinense publicou em 1992. Pastor Wesley Pyre, ele era JA na época, ele assim: rapaz, que material legal, eu tenho uma verba aqui do departamento, eu vou publicar para você. Publicou 1000 exemplares, depois espalhamos por aí, eu guardei uns poucos lá também. Foi a primeira HQ minha publicada. E essa coleção, eu escrevi, para o público adolescente? E ilustrei, Grandes Impérios. Ela é paradidática, mas é infanto-juvenil. Por quê? Porque quando eu dava aula de história, eu percebi que era difícil você conseguir paradidático que não tivesse nenhuma contaminação ideológica, né? Ou evolucionismo, ou espiritismo, sempre tem, né? Se nós não temos nada para a nossa rede. Cheguei na CPB, fui correndo escrever. Minha esposa na época estudava à noite, fazia pedagogia, não tínhamos filhos, o que eu ia fazer em casa? Vou escrever. E rapidamente eu escrevi esses 6 volumes aí, né? Acho que em 1 ou 2 anos no máximo, né? Todos eles são livros de história, mas com ligação com a Bíblia. Então tem lá Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, América, todos eles têm personagens que têm ligação com a Bíblia, com algum período da Bíblia. E eu ilustrei essa série. Então foi a minha despedida na época, porque eu não dava mais conta de escrever ou desenhar. Eu tinha que escolher, ou eu desenho ou eu escrevo. Não, eu vou escrever. Agora estou voltando. Me aguarde. Nós temos alguns projetos aí, inclusive pela CPB, para um futuro próximo. Uma linha de história em quadrinhos para jovens adultos. Olha o spoiler aí. Aguarde aí, tá? E eu estou desenferrujando as minhas canetas nanquim ali. Legal. Eu gostaria de abrir para a igreja, se alguém quiser fazer alguma pergunta, seja sobre a carreira do pastor, o seu trabalho, ou também alguma dúvida teológica, quem sabe, né? Alguém gostaria de começar perguntando? Temos alguns minutinhos aqui ainda. Oi, pastor?
Então vamos É lá. uma pergunta com respeito... Lá na sonoplastia, depois tá vou ali, passar me aqui cortando ali. para o senhor que está aqui na frente. Uma pergunta, pastor, sobre fé e ciência. Onde você está? Lá na sonoplastia. Ah, ok. Uma voz do além, assim. Vozes da sua cabeça. Como é que o senhor, vamos dizer assim, concilia a fé cristã e ciência moderna em um mundo tão, vamos dizer, cada vez mais cético? Como que o quê? O senhor concilia hoje? Concilia. Ah, tá. Isso. O primeiro passo é mostrar que a ciência não é uma ferramenta ateísta, secularista, evolucionista, nada disso. A ciência é uma ferramenta de Deus. Basta você analisar lá os primeiros cientistas, né? Os que nos legaram a própria ciência. Newton, Galileu, Copérnico, Blaise Pascal, toda essa turma aí, eles eram cristãos, né? Newton escreveu até mais sobre teologia, profecias. Eu tenho lá em casa um livro dele que é fantástico, né? Daniel e Apocalipse. Você lê, parece que foi um adventista escrevendo, né? Só que o livro foi publicado em 1723, um século e mais do que um século antes de Guilherme Miller. Newton já tinha preocupação de saber sobre o juízo, sobre a volta de Jesus. Incrível, né? Quase que ele chega antes do tempo do fim a conclusões que só podiam ser às quais só se podia chegar no tempo do fim, né? Ele foi muito rápido. Cristão, né? Ele cria na palavra de Deus, era um criacionista, eu posso dizer assim. Então a ciência, ela é uma ferramenta, né, que Deus criou, não é uma coisa que o homem inventou, o homem descobriu, e ela é aplicada, a gente usa para entender o mundo que nos rodeia. Muita gente confunde ciência com método ou até com ideias ou com hipóteses. Por exemplo, o darwinismo não é ciência. O darwinismo é uma hipótese, eu chego a dizer que é uma filosofia até, né, que tenta entender a origem da vida, né? Só que se você aplicar a ciência pura e simples, matemática, enfim, né, a ciência de Deus, as coisas, os números não fecham, na verdade, né? Então o primeiro passo é mostrar que uma coisa é a ciência em si, que é uma ferramenta. A outra são ideias, né, que as pessoas desenvolvem, hipóteses ou até teorias, que são humanas, enquanto que a ciência galileana de Newton, newtoniana, é uma ferramenta divina. O primeiro passo é esse. Por exemplo, vamos conversar sobre evolução? Vamos. Sobre que evolução? Dependendo do que você me responder, eu sou um evolucionista. Dependendo do que você me responder, não sou evolucionista. Exemplo, vamos falar sobre raças de cães e seleção natural. Beleza, concordo. É observável, você pode experimentar. Então existe variabilidade entre as espécies, né? Isso é fato, seleção natural é fato. Se você diz que isso é evolução, concordo com você. Agora, uma ameba primordial lá, uma forma de vida que ninguém sabe qual foi, deu origem a árvores, baleias, tubarões, leões, seres humanos, isso é a macroevolução, aí isso não é científico. Isso aí você não tem como provar esse tipo de coisa. Então eu não concordo com você, não sou evolucionista, entendeu? Primeiro tem que definir os termos, os conceitos, para depois a gente discutir, né? Mas a gente, na mídia popular, no meio acadêmico também, infelizmente, a gente vê muita bagunça, muita confusão, né? E aí é difícil você navegar nesses mares. Então primeiro você tem que ir desbravando, abrindo, conceituando, clarificando as coisas para depois poder conversar adequadamente. Se nós tirarmos toda a parte ideológica da discussão sobre as origens, podemos ficar só com aquilo que é factual, dá para conversar. Aliás, o meu TCC de biologia molecular, eu fiz uma pós em biologia, foi exatamente isso. Será que a vida poderia surgir da não vida? E para mim a surpresa foi zero. Não dá. Não tem um trabalho acadêmico, não tem um artigo científico, não tem um livro nesse mundo. Aí eu pesquisei muita coisa, hein? Fui atrás do que eu pude. Ninguém explica a origem da vida a partir da não vida. E eu defendi esse TCC numa faculdade secular. Não falei de criacionismo, não falei de Deus, mas de alguma forma demonstrei que a vida não pode surgir da não vida. Precisa de uma fonte, de uma Deus, né, no caso. Ficou subentendido no trabalho. E tirei 9,5. Deu certo. O pastor tem uma pergunta? Vamos lá. O tempo é capaz de apagar pessoas, né? E legados. Hoje, no contexto brasileiro, qual que seria hoje um dos pioneiros com uma relevância considerável para o desenvolvimento da igreja, que por conta do não estudar, o seu legado foi apagado e esquecido? Essa é a primeira pergunta. E a segunda
é que como nós hoje, vivendo não tão distante, mas também não tão perto, né, da origem da igreja no Brasil, como que a gente pode fazer para fixar, fazer com que isso torne parte da rotina, assim gravando na mente das pessoas o contexto histórico adventista? Pastor, você colocou doce na boca da criança aqui, né? Parece que a gente combinou essa sua pergunta, assim, tipo, colocou a bola e só diz chuta. O meu TCC, agora no meu mestrado, orem por mim, que pode ser que o meu orientador gostou tanto que ele quer me indicar para o doutorado direto. Beleza, aí eu vou encurtar o tempo e já saio ali com o que eu queria, né? O doutorado. Poderá virar tese. A minha pesquisa é sobre esse pioneiro relevante, que muitas vezes é esquecido, Guilherme Stein Jr. Vocês não têm ideia, ou tenham, né? Desculpa, pode ser que alguém aqui tenha, né? Vamos ver, quantos aqui sabem quantos livros o Guilherme Stein escreveu? Eu sabia que vocês não sabiam. Pelo menos um. 5 livros fantásticos. O meu trabalho não é sobre a biografia dele, porque isso já foi feito brilhantemente pelo Dr. Rui Vieira. Então, o livro sobre a vida do Guilherme Stein já existe, né? Há algum tempo já. Mas ninguém mais conhece. Agora eu posso falar assim mesmo, ninguém mais conhece, porque eu duvido que alguém aqui leu um livro de Guilherme Stein Jr. Ele escreveu um livro sobre profecias, Daniel e Apocalipse. Escreveu um livro sobre o sábado, 300 páginas, tremendo de um estudo acadêmico, mas isso foi em 1919, tá? Que ele publicou. Escreveu 3 livros sobre a origem das línguas e das religiões, um tronco comum para os idiomas, criacionismo na veia, puro. Ele escreveu isso lá no começo do século XX, gente. Pensa, ele já falava sobre supernovas, astronomia. Eu visitei a biblioteca dele lá em Brasília, preservada pela Sociedade Criacionista. Você fica com uma vergonha. O homem tinha comentários bíblicos tremendos lá no começo do século. Não sei como é que ele comprou isso, né? O Guilherme Stein poderia ser milionário, porque a esposa dele é Maria Krahenbill. Conhece o nome, né? Tem um violinista da igreja, Samuel Krahenbill. É descendente dessa família. A Maria Krahenbill, ela herdaria a indústria Krahenbill, que tem lá em Piracicaba até hoje. Foi a primeira fábrica de metais do estado de São Paulo, de carroças, de ferramentas. Ele era tão brilhante, o menino, o jovem Guilherme, que ele herdaria essa fábrica com a Maria. Mas ele se converteu, lendo um livro com o título, aqui vocês vão saber, Der Grosskampf. Tem alemão aqui, né? 60% dos descendentes aqui no Santa Catarina são alemães. Aqui é balneário. Aqui está tudo misturado. Que livro é esse, gente? Der Grosskampf. Tá, tem o do outro lá, bigodinho, que Mein Kampf, minha luta, batalha, conflito. Der Grosskampf, o grande conflito. Tá? Vou pular essa aqui, tá? Pertinho de Gaspar Alto. Então, ele leu o Grande Conflito, que foi comprado pela sogra e se converteu. Guilherme Miller era metodista. Por um tempo foi luterano. E se torna um adventista. Primeiro adventista batizado no Brasil. Em qual rio? Piracicaba, salvou a igreja. Lá perto de casa. 1 hora de minha casa. Piracicaba. Ah, mas não foi o Bels? Sim, o Bels foi o primeiro converso, mas o pastor Westphal desceu. Já está sendo aqui a palestra, tá? Um pouco. 10 minutos, né? Depois eu faço um resumão do que eu ia falar. Tá legal isso aqui. Estou gostando. Nós também, né? O pastor Westphal veio da Argentina e não tinha como descer aqui em Itajaí, que era o porto maior, que apesar de ser maior, não era tão grande para navios oceânicos. Então ele desceu no Rio de Janeiro e óbvio que ao descer no Rio de Janeiro, ele já sabia que tinha conversos em São Paulo. Por que ele viria primeiro para Santa Catarina, que é mais longe, se ele podia visitar primeiro os conversos de São Paulo? Então, grave isso, tá? Por uma questão de geografia, o Guilherme Stein foi o primeiro batizado. Mas 5 anos antes da conversão do Stein, o Bels já tinha se convertido. Mas daí o pastor Westphal desce, Frank Westphal desce para cá, né? E faz o batismo em Brusque, segundo batismo no Brasil, primeiro em Santa Catarina, e em Gaspar Alto, o terceiro batismo no Brasil, quando então o Bels, a família, a esposa e outros, Trum, eu vi que tem descendentes aqui, Trum, Bels, né? Foram batizados lá em Gaspar Alto. Então, o Guilherme Stein, voltando para ele, né? Inclusive, um dos livros que eu quero escrever tem esse título, A História dos 3 Guilhermes. Quais? Miller, Stein e Bels. Vamos falar direito, né? Porque é alemão, né? Stein.
E não é Westphal, é Westphal, né? É alemão, né? Então, o Stein foi o primeiro editor da CPB, 1900. Ele estudou até o 4º ano primário, assim, mas ele era um gênio. Ele conhecia 40 idiomas. Ele lia fluentemente grego e hebraico. A Bíblia dele está lá em Brasília com anotações em hebraico. Eu fico envergonhado quando eu falo dele, eu penso nele, eu leio sobre ele, né? Se eu não me engano, tem alguma publicação católica que eu já vi em uma das suas palestras que reconhece Guilherme Stein Jr. como pioneiro do criacionismo no Brasil, quiçá no mundo. É um livro do Cruz, esqueci o primeiro nome, da editora Paulus. Ele é físico e historiador, e ele escreveu um livro sobre ciências naturais, e lá tem um capítulo que ele fala: Guilherme Stein Jr. foi o pioneiro do criacionismo no Brasil. E a Igreja Adventista é a pioneira do criacionismo no mundo. Interessante isso, né? Não podemos perder essa bandeira, né? Então, Guilherme Stein era um gênio. Ele foi também o primeiro professor de escola adventista. Foi professor na escola de Curitiba, que não era uma escola denominacional, por favor, tenham isso em mente, era uma escola particular, mas com a filosofia adventista. A primeira escola denominacional foi Gaspar Alto também, escola paroquial. E depois a escola superior, que é o embrião do NASP, né? Começou lá em Gaspar Alto também, depois foi para o Rio Grande do Sul, Taquari, ficou um tempo lá, e finalmente foi para São Paulo, em 1915, se não me engano, e dali virou Tricamp, né? Aí foi para em Engenheiro Coelho uma parte, em Hortolândia agora é o 3º campus, né, do NASP. Começou aqui em Gaspar Alto. Guilherme Stein, primeiro diretor. Foi o coportor. Ele abriu mão da fábrica, ia ser milionário para ser coportor. Teve uma vida muito humilde, muito simples, mas de uma produtividade tremenda, né? Quando aposentou, já por... Assim, ele ficou... A gente chama isso de burnout hoje, né? Com certeza teve burnout. Ele aposentou, e aí na aposentadoria que ele produziu muito mais. Escreveu, pesquisou. Também, né? Era só ele, fazia tudo. Então ele se esgotou realmente, né? É um pioneiro. Eu comparo o Stein com o John Andrews. É o nosso John Andrews. Genial. John Andrews dos trópicos, né? Ele era genial, assim, tremendo, né? Eu vou ter que ler 1.100 e poucas páginas para a minha tese. Mas ele escreveu 1.100 e poucas páginas, né? Com muita pesquisa. Então, por favor, não deixem apagar essa memória, né? E depois, se puderem, vão lendo os livros dele, para vocês verem que coisa incrível, né? Só um detalhe mais. Para estudar as línguas, ele chegou a ficar entre os índios do Araguaia, os Carajás. Passou um tempo lá pesquisando a língua deles. E eu creio que ele abriu caminho para os missionários depois. Porque nós temos, né, até hoje, trabalho entre o pessoal do Araguaia, lá, né, os índios. Ele dedicou parte dos lucros das vendas de um dos livros dele, sobre o Tupi-Guarani, para a alfabetização dos índios Carajás. Olha que legal. Muita coisa bonita assim, você tem ao cavar a história, né? E ele foi o nosso John Andrews, não esqueça disso. O melhor das nossas fileiras brasileiras, né? Nosso melhor homem, né? Exatamente. Né? Enfim, Wesley, onde estás? Temos tempo para mais alguma perguntinha? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então pode ser. Olha, já que a gente tem tempo, né? Vou aproveitar. Você contou um pouquinho, pastor, sobre a questão da CPB, né? O seu chamado para trabalhar como editor. Mas da onde veio agora o chamado para ser um pastor? Da onde surgiu esse chamado no seu coração? De forma resumida. Eu nunca perdi o chamado. Lembra de manhã? Eu queria ser padre. Só que Deus tinha outros planos. Ele queria que fosse um padre com 3 filhos. Eu me lembro muito bem. Eu não vou nem falar muito, porque senão eu vou ficar emocionado. Mas no dia da minha ordenação, faz quantos anos? 13, 14 anos? Meu pai estava lá. Meu pai faleceu sem se converter. Nós temos evidências de que ele teve um encontro com Cristo antes de falecer. Foi na pandemia, né? Meu pai estava lá, na minha ordenação. Quando ele ia a Tatuí, ele até ia à igreja às vezes, assim. Em Criciúma ele não queria saber, assim, né? Tinha talvez vergonha dos amigos, não sei o que acontecia. Quando foi feita a oração de imposição de mãos, eu não vou poder falar. Eu pensei,
Primeiro na minha mãe, porque ela queria um padre e teve um pastor, né? Então assim, Deus só mudou um pouquinho a rota, né? Um pouquinho, bastante, né? A rota, mas eu creio que o chamado veio lá de cedo. Eu me lembro quando eu reunia meus primos, eu colocava uma toalha aqui para fazer a estola sacerdotal e brincava de missa em casa com os primos. Então acho que eu já queria ser padre desde cedo, né? Só que Deus tinha outros planos também, porque eu não fui pelo caminho convencional, né? Eu cursei jornalismo, depois o mestrado em teologia, eu sempre sonhei em ser pastor. Só que as coisas foram diferentes para mim, de alguma forma, né? Eu não consegui ingressar no NASP, éramos namorados ainda, né? Não fui um bom comportor, né? Então assim, as coisas não caminharam muito bem nesse sentido. E aí voltei para casa, fui dar aula de história, tudo que vocês já souberam. E quando eu comecei o meu mestrado de teologia, foi em 2005, e eu entrei na sala de aula, né, no auditório, eu sentei lá no fundo, e todo mundo pastor, né? E eu editor. Eu me emocionei. Assim, Deus é bom demais. Está me dando agora o que eu tentei lá atrás e não consegui. Então agora eu estou cursando teologia, pelo menos dessa forma, né? Foram 5 anos maravilhosos, tendo aula com o pastor Tim, pastor Elias Brasil, Amin Rodor, Renato Stencel, pastor Siqueira, só a nata da teologia brasileira, né? Foi um privilégio tremendo para mim. Alguns pastores reclamavam um pouquinho assim, mas isso eu já vi no teológico. Eu disse, deixa, eu não vi. Eu quero ver, eu quero aprender tudo, né? Então, lá no fundo da sala eu me emocionei. Eu fui às lágrimas, ninguém viu, mas Deus sabia por quê, né? Então, futuro pastor, eu creio que essa vocação me acompanhou ao longo da vida. Só que ela foi concretizada, realizada de formas um pouco diferentes, né? Mas foi uma honra tremenda, né? Nenhum diploma, nada se igualaria para mim à ordenação pastoral. Dou muito valor para isso. Que bênção. Olha, e tem algumas perguntinhas dos nossos telespectadores da Novo Tempo aqui chegando, e acho que vai começar na mira da verdade aqui. Tem uma pergunta que veio aqui de alguém, né, dos nossos irmãos, para perguntar para o senhor. Pastor, o que o senhor acha das teorias? Eu acredito que seja mais nesse viés, né, das teorias teológicas ali, de alguns, né, adeptos ali daquela teoria de Apocalipse 17, tem os 7 reis, tem Samuel Ramos, tem outros expoentes que vão nessa linha de pensamento. Eu sei que é um assunto que está um pouquinho mais recente também, por conta de um novo papado agora. Dá para dar uma pinceladinha profética para nós? Temos mais 1 hora? Eu não vou me demorar, porque no meu canal eu já produzi vídeos sobre isso, tá? Se você for ao meu canal, você coloca Apocalipse 17 ou o 8º Rei, você encontra vídeos lá. Meus individuais, alguns que a gente fez no tempo lá, que a gente ainda tinha tempo, né? Os 4 cavaleiros do Copa de Palmito, né? Nossas lives, fizemos uma live só sobre esse assunto aí. Respeito muito o pastor Samuel Ramos, se estiver assistindo, um abraço, mas não concordo com as ideias dele em relação a esse assunto. Inclusive, quando o Papa Leão foi escolhido, ele teve que repaginar, recauchutar a teoria dele, porque furou, né? Enfim, nós adventistas, assim, eu diria, os teólogos, eu vou dizer assim mesmo, né, com todo respeito, os teólogos que se dedicam mesmo a esse assunto, porque o pastor Samuel Ramos, com todo respeito de novo, ele tem um doutorado pela Andrews, mas é na área de sexualidade. Então, às vezes os irmãos confundem, né? Mas ele é um doutor. Beleza, eu respeito, mas não é um doutor em Apocalipse, né? E não quer dizer que quem não é doutor em Apocalipse não possa estudar também o Apocalipse, claro que não. Mas eu respeito muito um Ranko Stefanovic, um Mervyn Maxwell, né? um Vanderlei Dornelles. É gente que se dedicou a esse assunto, né? É óbvio que eu vou respeitar muito mais o Dr. Rui Vieira quando fala de criacionismo do que alguém que fez um doutorado na área de educação física. Não é verdade? Então, eu respeito os especialistas, sem, com isso, desvalorizar aqueles que estudam, de repente, de forma, como é que se diz, um autodidata, né? Eu sou autodidata em muitas coisas. Mas, nesse caso, o pastor Samuel Ramos, nessa questão específica aí, ele foge muito da teologia tradicional, da interpretação tradicional adventista.
a gente compara mais ou menos assim. Tá, ninguém sabe exatamente como é que essa profecia se cumpre ali, né? Tem detalhes que estão por se cumprir ainda e tal, né? Então é assim, Dornelles diz que o 8º rei é um cachorro. Estou comparando só, né? Vou fazer uma ilustração. Mervyn Maxwell diz que o 8º rei é um chacal. O Hank Stefanovic diz que o 8º rei é um lobo do mato. Samuel Ramos diz que é um golfinho. Deu para entender? Vai muito fora, né? Ele tem a liberdade de estudar da forma como ele quer e apresentar esse assunto, obviamente, mas nós também temos a liberdade de dizer, discordamos frontalmente, porque montes, no grego oros, né? Em profecias sempre representam reinos. A pedra que bate no pé da estátua de Daniel 2, não diz ali que ela se torna um grande monte, que é o reino eterno de Deus? Né? Oroz, monte sempre representa reinos. Rei nunca representa uma figura específica, uma pessoa. Rei na profecia representa reino. Lembra Daniel 2 de novo, que é a base, que dá para a gente a segurança do historicismo e tudo mais? Tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Depois de ti virá um outro reino. Então o rei representa um reino. Lá, reino é monte, monte é o reino, é o rei. Todos aqueles símbolos ali que o anjo repete são reinos. Não dá para fugir. Agora varia tipo assim, um começa com o Egito, outro começa com Babilônia. Eu sou mais com Babilônia, porque eu acho que está mais de acordo com as outras profecias, mas tudo bem, né? Há uma variação no entendimento de quais seriam os reinos. Mas não é golfinho, certo? É um chacal, é um lobo ou é um cachorro. Então, aguardemos, né, o cumprimento profético. Ele reconfigurou o entendimento dele da profecia, mas se o leão 14 morrer agora, acabou de vez mesmo, não tem como você sustentar essa profecia. Ele só sustenta porque ele criou uma outra forma assim, interpretativa de dizer o seguinte: o Bento XVI renunciou, aí tinha que vir mais uma cabeça, né? Mas entrou o Francisco, então como ele renunciou e não morreu, então ficam duas pessoas na mesma cabeça. Gente, é forçar muito, né? Assim, para encaixar numa visão assim meio pré-concebida. Então, de novo, né, com todo respeito ao pastor Samuel Ramos, eu creio que ele contribui demais em outras áreas e tem vídeos sobre escola sabatina que são bem interessantes, mas nesse ponto específico a gente não concorda, né? Outra questão em relação a isso também, é importante frisar a questão da coesão da igreja. Há uma série de cabeças pensantes indo numa mesma direção, apesar de uma coisa ou outra, um ponto de vista ou outro, um autor ou outro, uma fonte ou outra, mas segue sempre na mesma direção. Você tem, em algumas teorias, totalmente quase que o antítipo daquilo, né? O outro lado, né? Quase que oposto, literalmente. Então, olhando para o contexto da igreja, no nível de coesão, do que várias pessoas Ranco, Maxwell, que são expoentes dessa área, Michelson Borges também, nessa área. Não, mas a igreja... Eu sou só um esforçado aqui nesse assunto. Mas todo mundo vai no mesmo sentido. Então, você vê coisas que vão na outra direção, não é muito interessante. E pastor, inclusive eu publiquei no meu blog um texto de Ellen White, que para mim ele é uma baliza bem interessante, e depois eu vou então encerrar com esse tópico. Faltou a gente falar sobre Ellen White, porque tem tudo a ver com a nossa identidade. Eu vou gastar depois mais alguns minutos só sobre esse assunto. Pode suspender o PowerPoint. Depois eu vou dizer porquê e vou dizer para vocês que vocês podem ter acesso ao que eu ia falar. Mas está legal isso aqui. Acho que fica mais espontâneo também, né? Eu publiquei no meu blog um texto de Ellen White que ela diz assim, mesmo que você tenha uma nova luz, você descobriu uma coisa na Bíblia, uma nova luz, um novo entendimento de alguma coisa. Ótimo, nós somos protestantes. Nós temos liberdade para estudar a Bíblia por nós mesmos. Agora, você descobriu uma nova luz, aí você leva esse assunto para irmãos mais experientes na igreja. Quem sabe, né, o ancião, que é um ancião da igreja, de repente é uma pessoa bem estudiosa, para o pastor, para uma junta de amigos assim mais estudiosos, ou até para a comissão, sei lá, a igreja trabalha com colegiado, isso é muito bom, isso nos dá segurança. Nós pastores não somos independentes, e eu acho que isso é bom, sabe? Eu gosto de ouvir conselhos, eu gosto de pessoas que me ajudam. Muitas vezes eu liguei para amigos meus, pastor Eleazar Domini, grande amigo, Sérgio Monteiro, até meu chefe mesmo, né, que é um pastor, homem de Deus. Pastor, o que você acha desse assunto? Eu estou pensando em gravar um vídeo. Olha, Michelson, eu acho que não convém, por isso. Você está certo, obrigado. Não gravei. Na multidão de conselheiros existe sabedoria. Algumas vezes que eu fui meio independente,
paguei alguns preços por aí, né? Não teria sido melhor se eu tivesse consultado outras pessoas, outros colegas, né? Então ela diz assim: se você tem essa nova luz, um entendimento diferente, ainda que você esteja certo, se você levou para a igreja achou que não era conveniente naquele momento falar sobre isso, não fale. Olha que interessante. Então, para mim, isso já resolveria não só a questão do pastor Samuel Ramos com relação a esse ponto específico, mas outros assuntos que por aí estão irmãos defendendo, né? Que vão totalmente contra essa unidade da igreja. Quando você lê ali o livro de Atos e as cartas de Paulo, você vê como a igreja trabalhava muito com a unidade. É um corpo. Eu sou parte do corpo, eu sou talvez o dedinho, eu sou a orelha, eu não sou a igreja, eu sou uma parte dela. E nós temos que trabalhar unidos. Na união existe mais força e segurança, né? Então eu fico assim triste quando eu vejo alguns que estão trabalhando em paralelo, até contra a igreja. Se você encontrar irmãos aí, especialmente esses dissidentes, né, que começam a apontar as armas para a igreja, chamar a igreja de Babilônia, a igreja de apostatou, eu não estou aqui sendo ingênuo de dizer que a igreja não tem problemas, é óbvio que tem. Eu falei isso na classe dos jovens de manhã. Tem, porque nós somos problemáticos e nós somos parte da igreja. Só a cabeça é perfeita, porque é Jesus. No que tem que ver com o ser humano, ela tem muitos problemas. E Ellen White diz, tem um texto muito precioso que ela diz assim: embora haja problemas na igreja e existirão até o fim, Deus porá tudo em ordem. Eu descanso nessa promessa. Deus porá tudo em ordem. Deixa eu contar uma história para vocês, bem curtinha. Depois eu volto, não sei para onde que eu estava indo. Eu era ancião de uma igreja aqui em Santa Catarina e, como toda igreja, tinha lá seus problemas, né, suas questões difíceis. Eu era jovem, eu tinha 20 e poucos anos, né, recém-casado. E a pressão estava muito grande para mim, jovenzinho, com pouca experiência. Eu fui conversar com o pastor que nos casou, inclusive, um homem de Deus, Ademar Paim, né? Acho que aqui alguns até conhecem. E eu cheguei um dia lá, domingo de manhã: pastor, eu quero conversar, quero desabafar. Fala, Michelson. Era um grande amigo, né? Olha, tem esse problema, esse, está difícil, está muito complicado. Aí o pastor Paim falou assim, nunca esqueci dessa lição, né? Michelson, eu já fui como você, era pastor recém-formado, tentava carregar a igreja nos ombros, peso demais. E um dia Deus me falou assim, em oração: Ademar, de quem é a igreja? Ela é sua ou é minha? É sua, Senhor. Então faça o que você puder, o máximo que você puder, e deixe o restante comigo. Eu carrego o peso. Nunca esqueci dessa lição, né? Deus porá tudo em ordem. Eu farei a minha parte. E eu sempre tive essa ideia de que eu quero ser parte da solução, não do problema. Se algum dia eu falei para Deus, se algum dia eu usar a minha boca para atacar a igreja, a menina nos olhos dele, que Deus me cale, porque eu quero ser parte da solução. E quando eu vejo esses grupos dissidentes aí trabalhando de forma contrária, acusando a igreja, querendo pescar no aquário, né? Pescar membros, ovelhinhas mais fragilizadas, isso me deixa muito chateado. Eu diria até com ira santa. Se aqui, acho que dá, né, para falar, né? Irai-vos e não pequeis. Eu tento não pecar, mas a ira vem. Porque é quando você vê o lobo se infiltrando entre as ovelhas e causando destruição. Enquanto nós deveríamos estar bem unidos, amando uns aos outros e trabalhando em conjunto, porque juntos somos mais fortes, o inimigo tenta nos dividir para conquistar, nos fragmentar. Então não permitam isso. Está com dúvida? Busque conselhos de pessoas mais experientes. Surgiu aí um lobo, denuncie. Não deixe ele se infiltrar, não, porque ele quer destruir, né? Por que eu falei disso mesmo? O texto, né? É o texto de Ellen White. Então, se a pessoa acha que tem essa grande luz, mas a igreja diz que não fale disso agora, aquieta. Não é o momento. Deus trabalha com um corpo, com uma comunidade. É isso. Bom, pastor, tem mais pessoas conectadas aqui com a gente, né? E eu recebi... Está sendo transmitido, né? Eu sei que depois eu vou ouvir um monte de coisa. Estou acostumado. Tem mais uma perguntinha nesse ramo, né, da teologia. Tem aquele vídeo muito famoso, né, do nosso irmão Gabriel, que ele é ex-satanista, né? Eu acredito que o pastor Michelson chegou a entrevistá-lo, inclusive, né? Ajudei na publicação do livro dele, inclusive. Sim, interessante. Que é pouco conhecido, aliás, né? Eu só conheci uma pessoa que tem esse livro até hoje, assim, e eu ainda não consegui também.
mas a pergunta é a seguinte: ele relata no testemunho dele, né, a sua experiência como ex-satanista, de que Jesus falou com ele através da sua mente. A pergunta é se realmente poderia Jesus, né, de acordo com esse relato, ter se comunicado com ele estando no santuário, no Santíssimo, sendo que essa pessoa que mandou a pergunta já ouviu que Jesus não poderia sair de lá. Em outras palavras, né, Jesus está limitado na questão da sua onipresença? Boa pergunta. Eu já me deparei com esse assunto e já, assim, estudei e acho que posso contribuir. Eu vou comparar com a Bíblia. Quem apareceu para Paulo no caminho para Damasco? Quem foi? Então ele está preso no santuário? Lógico que Jesus não está preso a nada. Ele é Deus onipresente, onipotente. Mas ele perdeu a sua onipresença. Não creio nisso. Enquanto esteve na terra, limitado pela natureza humana, sim. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele disse: eu vou enviar um outro Consolador. E é bom que ele venha, porque o Espírito Santo nunca esteve limitado pela natureza humana. Então o Espírito Santo é Deus onipresente, né? Desde sempre, né? Jesus, por 30 e pouquinhos anos ali, esteve limitado sim nesse quesito, né? Em todos os quesitos. Ele não usava o seu poder em benefício próprio. Ele não fazia nada que o Pai não autorizasse. Não está na Bíblia isso? Nossos irmãos testemunhos de Jeová não entendem isso. Então quer dizer que como é que ele pode ser Deus se aqui ele diz que só ele orava por Pai? Claro, ele veio como ser humano. Ele dependia do Pai para ter a sua agenda diária. Então Deus revelava, mostrava, indicava para ele, né, as coisas. Ele veio como ser humano. Mas eu não consigo pensar que ao voltar para o santuário, né, reassumir sua função, não vou dizer divina, porque ele nunca deixou de ser Deus, mas vocês me entendem, né? Voltar para o santuário, já agora não mais limitado pelas condições humanas, ele tenha perdido alguma coisa, como a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença. Se ele perdesse alguma coisa de sua divindade, ele seria um pouco menos que Deus, o Pai e o Espírito Santo. Então não posso pensar que ele perdeu alguma coisa. O Espírito Santo está aqui trabalhando. Jesus é função, não é natureza. O Espírito Santo está aqui, habitando entre nós, em nosso coração, na nossa mente, né? Trabalhando conosco. E Jesus está no santuário celestial, executando sua função. Deus o Pai no trono do universo. Mas, por favor, não vamos colocar Deus numa caixinha. Jesus está preso no Santíssimo. Não. Esse não é o nosso Deus, né? Então, como Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, como Jesus tem aparecido, isso é maravilhoso, para muçulmanos que não têm acesso à Bíblia, a missionários de carne e osso. Sabia que Jesus tem aparecido e dado sonhos também para muitos muçulmanos? Nós vamos ter muitas surpresas no céu, gente. Eu sei, eu não posso contar, não posso revelar nomes, porque as pessoas correm perigo. Não vou dizer nada mais do que isso. Mas na minha sala eu recebi um casal de missionários que me contaram cada história maravilhosa. Uma refugiada síria, muçulmana, recebeu estudos bíblicos de Jesus em sonhos, no caminho, não vou dizer para onde que ela foi, mas para onde ela estava migrando, indo, refugiada. Chegou lá, Jesus falou assim: daqui para frente você procura a igreja adventista de tal lugar, tal, e o pastor tal vai terminar os estudos com você. Hoje ele é adventista. Não podemos contar a história, por motivos óbvios, né? Abertamente. Mas aí você vai dizer que Jesus está preso no Santíssimo? Seria um Deus limitado, né? Então, eu creio sim que ele falou com Gabriel e Estevão. E para falar com Gabriel e Estevão tinha que ser uma coisa muito impactante, porque ele via Satanás pessoalmente. Ele era um discípulo de Satanás, gente. Ele bebia sangue, fazia sacrifícios. Teve coisas no livro, tá? Eu vou revelar para vocês um pormenor aqui, que eu, conversando com ele, falei: irmão, você não pode contar isso aqui abertamente. É uma confissão de coisas muito pesadas, né? E quando eu vejo o Gabriel Estevão como um cristão, eu fico assim, emocionado, né? Como Deus libertou esse rapaz. E você já leu um texto que Ellen White fala aqui não pensa que você vai estar mais perto do trono de Deus porque você é um adventista, porque você nasceu na igreja, você é um Belso. Não! Ela fala que mais perto do trono de Deus estarão aqueles que foram mais escravizados por Satanás e depois libertados. Então lá na frente vai estar o Gabriel Estevão. Eu vou estar lá no fundo. Sabia disso? Que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, o Gabriel Estevão estava lá, ele fazia trabalhos para acabar com as igrejas cristãs na África. Eles iam lá e atrapalhavam o serviço, matavam missionários. Ele chega numa igreja, adivinhe qual,
E chega lá, ele vê um ser radiante que disse: aqui não. E os demônios que o acompanhavam o tempo todo ficaram com medo. Isso mexeu com ele. Ele pensou: quem é esse que colocou meus mestres apavorados? Quem é esse? A luz dele é maior do que a do meu mestre maior, o Satanás. Ele é diferente, eu quero conhecê-lo. Foi a porta de entrada. Um dia ele está no quarto, deitado, ele acorda, eu não sei se ele chegou a dormir, enfim, ele fica paralisado, e para provar que era Deus e não Satanás, porque Satanás não pode ler pensamentos, Jesus falou dentro da mente dele: você não queria me conhecer? Vontade de chorar, né? Eu estou aqui, eu sou Jesus. E fala com ele o tempo todo aqui na mente, e ele é libertado e se torna um cristão, adventista do sétimo dia. É uma história maravilhosa. Impressionante, né? Eu me convenci porque é muito parecida com a história do Roger Murnau. Muito parecida. Viagem sobrenatural. Viagem sobrenatural, muito parecida, só que até mais pesada. Eu revisei o livro dele voluntariamente. Foram algumas madrugadas. Qual o nome do livro, pastor? Liberto das... Nossa, como é que eu fui esquecer? Não, foi publicação independente. Lembra? Resgatado do Reino das Trevas. E se não fosse sábado, quanto que... Tô brincando. Eu nem sei como é que pode adquirir agora, porque o que a gente fez, gente, para ajudá-lo até, né? Foi uma publicação independente para que ele pudesse vender por conta. Nem ele vendeu, a gente vendeu aqui no Brasil entre amigos, para mandar os recursos para ele poder estudar teologia lá na África. Ele é muito humilde, né? Ele seria rico demais, porque o diabo prometeu tudo para ele. Depois o diabo tirou tudo. E ele é uma pessoa humilde, né? Eu revisei algumas madrugadas esse livro, porque é o tempo que eu tinha. E eu tinha que orar muito, assim, porque eu pensei, o diabo vai me atrapalhar. Mas graças a Deus não aconteceu nada e Deus me protegeu e eu consegui fazer o trabalho para ele, né? Para deixar bem bonitinho, bem revisado, tudo certinho. Um amigo fez a capa, voluntariamente também. Um outro amigo publicou, imprimiu e a gente cedeu para o Gabriel, para ele vender o livro. Que bênção. Será que tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Aproveitem a oportunidade. Não é sempre, né, que nós temos aqui a presença do pastor Michel. A irmã lá atrás. Só um minutinho que ele já vai levar o microfone para a irmã poder fazer a pergunta. Temos mais uma mão levantada aqui. Emanuela? A minha irmã acabou de ver que tem no Mercado Livre, tá? No Mercado Livre. Liberto, resgatado do Reino das Trevas. Resgatado do Reino das Trevas. Tem no Mercado Livre. A dona Vera ali, ela quer saber a respeito dos dinossauros, a origem, o contexto da situação e, enfim, sobre os dinossauros. Gente, eu acho que eu vou ter que voltar aqui um dia. Já se convidando, né? Foi tão legal que a gente começa a se convidar já. Eu acho que a gente precisa fazer uma maratona criacionista aqui. Porque quem não topa? dá. Dinossauro, irmã, eu vou ficar aqui mais uma hora para explicar de onde vieram, para onde foram, por que se extinguiram, como é que a gente conecta isso com a Bíblia, o dilúvio. É muito amplo, né? Mas, quem sabe a gente pode combinar alguma coisa assim para o futuro, né? E você sabe que aqui a gente gosta de vir, porque daí eu posso ver minha mamãe, minha filha, minha irmã, né? Fica a dica. Mas me perdoe, irmã, porque realmente vai longe, vai muito longe. Trabalhar esse tema agora assim em poucos minutos é bem difícil, tá bom? Tem o livro Terra de Gigantes, que é sobre dinossauros, e o meu livro História da Vida tem um capítulo sobre dinossauros. E se você for ao meu canal, você coloca lá no buscador Terra de Gigantes, você encontra uma palestra minha sobre esse livro. Então ali naquela palestra, irmã, tem tudo que eu poderia dizer para vocês aqui. Mas ao vivo é mais legal, tá? Mas lá no meu canal tem uma playlist só sobre dinossauros, na verdade, né? Se você quiser assistir, fica bem à vontade. Tá lá. Certinho. Mais alguma? Lá no fundo tem uma irmã. Pastor, o que o pastor acha daquele livro Conversa, que tem aquele grupo IAGE?
É certo adventista fazer uso dele? Eu sabia que eu ia apanhar depois. De novo, tá? Não tenho nada contra aqueles irmãos. Eu acho que são pessoas sinceras. Não concordo com a atitude deles, com a postura deles, com o trabalho deles, mas eu creio que são pessoas sinceras, que estão fazendo a obra que eles acham que deve ser feita. Porém, eu não distribuiria o livro A Grande Controvérsia. Mas não é o livro Grande Conflito traduzido de Ellen White, tal. Sim, uma tradução particular feita por eles. Não sei qual o grau de confiabilidade, porque eu sei da CPB. Eu trabalhei 3 anos na editoria de livros de Ellen White, esqueci de falar disso. Foi um privilégio. A gente começou o processo de atualização da tradução para o português naquele período, e depois uma outra equipe terminou o trabalho. Hoje todos os livros de Ellen White em português no Brasil estão com a linguagem atualizada. Vocês mexeram no texto de Ellen White? Não, mexemos na tradução, que é bem diferente. É tipo, a Bíblia que eu tenho usado para minhas leituras é a NAA, Nova Almeida Atualizada. É uma tradução recente. Eu não tenho mais usado a Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida. São ruins? Não, mas lá tem concupiscência, lá tem palavras que já não se usam mais. E para a nova geração é preciso uma tradução que seja mais compatível. Foi feita com todo cuidado. É perfeita? Não, nenhuma tradução é perfeita. O perfeito é você ler hebraico e grego, né? Mas e aí? Então eu tenho gostado dessa aqui. A mesma coisa fizemos com os livros de Ellen White. Para vocês terem uma ideia, algumas traduções de livros dela são lá da década de 40, 50, 60. Quando era bonito, um estilo mais poético, rebuscado, com palavras inefáveis, né? Era o estilo da época. Hoje em dia, os jovens não conseguem, não tem mais conexão com esse tipo de linguagem. Qual foi a nossa preocupação? Com as novas gerações. Nós queremos que os jovens leiam de novo o Espírito e Profecia, os livros de Ellen White. Então a casa se entregou uma missão grande, foram alguns anos, de atualizar a tradução dos livros. E aí eu posso atestar que é feito com muito cuidado, com muita oração, com muita responsabilidade. Alguns parágrafos, para vocês terem uma ideia, a gente gastava uma tarde conferindo o original inglês, conferindo outras traduções que outros países fizeram, e mais, pegando o dicionário Webster do tempo de Ellen White, porque não basta você pegar um dicionário de inglês atual. Eu quero saber qual era o sentido da palavra que Ellen White usou no tempo dela, para que a tradução seja o mais próxima possível da ideia da autora original. Percebeu o trabalho que dá? É isso. Eu não posso dizer o mesmo, não posso dizer nada sobre o trabalho que foi feito lá fora, por esse grupo. Segundo lugar, Ellen White deixou um testamento muito claro, tá? Isso você encontra no livro Mensageiro do Senhor, por exemplo. Ela deixou um testamento muito claro de que, durante o tempo de vida dela, e principalmente após a morte dela, somente as editoras oficiais da igreja publicassem seus livros. E somente os depositários do patrimônio literário de Ellen White, ou White State, fosse responsável por compilações, por novas edições, por trabalho com cartas para publicação, meditações e qualquer tipo de livro dela. Por que Ellen White se preocupou com isso? O que você acha? Para que a coisa não fugisse do controle. Não no controle no sentido assim que só vocês que podem, não. Para que não houvesse distorções, manipulações. Não estou dizendo que eles façam isso, tá, gente? Por favor. Mas eu estou dizendo que eles estão fazendo errado. Eles dizem respeitar tanto Ellen White, mas não respeitam justamente uma vontade que ela teve registrada em testamento, que somente as editoras oficiais publicassem seus livros. Então eu digo assim, com todo respeito aos nossos irmãos do IAG, ou IAG, estão trabalhando em não conformidade com aquilo que Ellen White orientou que fosse feito com seus escritos, tá? Eles podem fazer isso judicialmente, juridicamente? Podem, porque os originais de Ellen White em inglês já caíram em domínio público. 50 anos de publicação de uma obra, ela cai em domínio público, tá? Daqui mais 30 anos, os livros que eu escrevi estarão em domínio público. Qualquer um poderá publicar. Mas a tradução não. A tradução para o português ainda está em domínio da CPB. Por isso que eles têm que retraduzir, tá? E aí eu tenho minhas dúvidas quanto aos critérios. Mas eticamente não poderiam fazer isso, em respeito à vontade expressa de Ellen White. Deu para entender? Outra questão que eu acho assim um tanto complicada. Eu não quero julgar que seja má intenção, mas eu acho muito estranho. Em lugar de colocar, como por exemplo, a CPB não lançou um livro, uma versão condensada assim, que também para custar menos de R$2, né? Mas todos os capítulos estão lá. A mensagem está preservada do livro Grande Conflito. Nós imprimimos 23 milhões desse livro, a um custo de R$1,50. Isso é um milagre. Não paga nem a capa, nem a tinta.
né? E a casa fez isso, com a ajuda da divisão sul-americana, das uniões, e vocês receberam o livro por esse valor para entregar de graça para as pessoas, né? O Grande Conflito. Quando você pega o livro missionário da igreja, tem lá no final endereço, site. Para onde que aponta? Para onde que aponta? Para a igreja. Site oficial da igreja, o esperança.com.br, que tem todos os endereços das igrejas do Brasil, né? Aponta para endereços Novo Tempo oficial, CPB oficial. Você pega o livro do IAGE, não aponta para a igreja adventista, tem o endereço deles. Sei lá, eu acho estranho, no mínimo, porque a pessoa não vai ser apontada para a igreja, vai ser apontada por um grupo, né, que muitos têm por dissidente. Então, por esses e outros motivos, eu acho que não convém. Mas não vou dizer que Deus não tenha alcançado pessoas com esse livro, claro que não vou dizer isso, né, porque é o Grande Conflito, né, com outro título original até, né, a Grande Controvérsia. Deus alcança pessoas? Alcança, claro que sim, mas não está legal, não está alinhado esse tipo de coisa, né? Por que não trabalhar com a igreja? A igreja faz o Impacto Esperança, aí vai lá um movimento dissidente, faz o Impacto Leopardo, faz sempre competindo, sempre querendo fazer paralelo. Por quê? Se você tem que trabalhar com um conjunto, com uma igreja, com um corpo, né? Ah, porque a igreja não publica livro como Grande Conflito, só faz livro de saúde emocional. Que bom, né? Acho que não leram meu livro O Poder da Esperança, que eu escrevi em grande parte numa cama de hospital, no leito lá, me recuperando de uma cirurgia, com oração o tempo todo. Eu coloquei as principais doutrinas ali no livro sobre saúde emocional, e as pessoas recebem com a maior alegria. Ai, que bom, eu precisava de um livro desse. Esses livros abrem portas para a pregação do Evangelho. Aí quando a gente publicou o Grande Conflito, o pessoal ficou, agora não dá para falar mais nada, né? E entregamos em 2 anos 23 milhões de livros do Grande Conflito. Eu não gosto desse espírito de competição, de trabalho paralelo. Eu prefiro trabalhar com uma comunidade, com um corpo unido, com a igreja. E eu vou ficar com a igreja até o fim. Amém. Mais uma pergunta? Que o nosso irmão David. Boa tarde, pastor. Aquela teoria dos 6.000 anos, eu sei que o pastor já discorreu algum na internet sobre o assunto, mas eu queria ouvir aqui, né, ao vivo. E uma outra pergunta, acho que é em Gênesis 2, fala que Deus terminou no 7º dia a sua obra. Não sei se o pastor já estudou sobre isso, mas estudando a teoria ali, né, dos 6.000 anos ali, que tem a ver com os 6 dias e tudo, como 1.000 anos e tudo, eu vi no texto ali, acho que 2:1, 2:2 de Gênesis, diz que Deus assim terminou no 7º dia a obra. Será que é um erro de tradução ali, ou se é simplesmente uma forma de expressão, não é? A questão do português, da linguagem ali de Almeida e tudo. Sei que algumas coisas deixam a desejar. Aí eu queria, se o pastor puder, dar uma pincelada sobre isso. Vou começar de trás para frente, né? Não há um erro ali, porque na verdade Deus terminou a sua obra no 7º dia. O que Ele criou no 7º dia? O 7º dia, né? Ele estabelece o sábado como memorial da criação. Então por isso que disse, havendo Deus terminado a sua obra no 7º dia, descansou, abençoou e santificou o sábado. Eu entendo assim, que Deus cria assim algo no 7º dia. Ele cria o memorial da criação. Então, claro que as obras criativas vão até o 6º dia, né? Quando cria a mulher, o último, né, o ápice da criação, digamos assim, né? A coisa mais bela. Ele cria ali no 6º dia. Mas no 7º ele encerra, porque ele estabelece o memorial dessa criação. Com relação à teoria dos 6.000 anos, gente, foge de qualquer coisa que cheire a marcação de datas, tá? Porque essa teoria é para sustentar a ideia de que Jesus voltará em 2027. Foge disso. O pessoal não aprendeu, né? Teve o desapontamento de 44. Não era adventista, né? Claro, era milerita, mas, gente, foi triste, hein? E depois, 1000 passará, 2000 não passará. Não estou dizendo que é a gente que falou isso, né? Mas os evangélicos aí falavam direto isso. 1000 passará, 2000 não passará. Passou. Faz 25 anos. Ah, vai ser 2012. Passou. Não vá nessa de datas, para nada. Inclusive... Bom, deixa para lá. Algumas ideias que até... Não, então a porta da graça vai se fechar em tal data, e aí mais um ano... Gente, nós não sabemos nada de data para qualquer coisa. Não há profecia de tempo após 1844. Ellen White foi taxativa com relação a isso.
Os 3 anos e meio lá, né, 1260 anos, ela disse, se cumpriram de 598 a 538 a 1798. Idade média, basicamente. Se cumpriu ali, não tem um cumprimento apotelesmático para o tempo do fim. Não tem. Ou você acredita no que Ellen White escreveu ou não acredita, né? Então, a teoria dos 6.000 anos estabelece que o mundo teria sido criado, então, há 6.000 anos mesmo, né? Aí Jesus morre na cruz ali, então vem mais 2.000 anos, e ele é batizado no ano 27. 2.000 anos dá 2027, então será a volta de Jesus. Não, pula fora. Estranhamente, pastor, eles usam a maioria dos textos de Ellen White. Não, né? da Bíblia, claro. Não né? da Bíblia, né? Aí é um Ellen Whiteismo, né? Isso. Outra coisa que é complicada, eu vou encerrar falando de Ellen White, que eu creio que é muito importante, eu amo essa autora, profetiza, creio em tudo isso, mas tem gente que faz assim de Ellen White o que ela não queria que fosse feito, né? Coloca acima da Bíblia, e você vê que são teorias e ideias basicamente fundamentadas só nos livros dela, 90%, e de uma interpretação muito frágil, e esquece da Bíblia. Se a Bíblia fala, ninguém sabe o dia nem a hora, amigo, o que você quer mais? Se Atos 1 diz, não vos compete saber os dias nem as épocas que Deus estabeleceu segundo seus, né? Não compete a gente isso. Por que eu vou buscar agora cavocar Ellen White para tentar achar alguma coisa que vai contra um texto da Bíblia? Ela ia se levantar do túmulo e dizer, você está errado, não foi para isso que eu escrevi, você está me envergonhando, entendeu? Tem gente que faz isso é lamentável, né? Então, Ellen White nunca foi taxativa no sentido de dizer assim, foram 6.000 anos. Ela sempre fala, por cerca de 6.000 anos, por quase 6.000 anos, é arredondado, entendeu? Claro que está perto, não tenho dúvidas, né? Nós até poderíamos celebrar o batismo de Jesus, se não fosse essas ideias que estragam tudo, né? Que em 2027 a gente podia celebrar o batismo de Jesus, eu creio, mas é melhor não fazer isso, vai dar problema, não vai dar problema. Então, se Jesus disse, ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe o dia nem a hora, ponto final. E ao ela usar essa expressão, quase 6.000 anos, cerca de 6.000 anos, é um arredondamento para dizer assim, olha, já são 6.000 anos de pecado nesse mundo, já deu, né? É nesse sentido, tá? Então, eu respeito muito também o Dr. Walter White. Eu sabia, ia chegar nisso, algum momento já estou adiantando, né? Walter White, respeito, era um ateu que se converteu, virou um criacionista, defensor do criacionismo, mas também tem algumas ideias dele que não dá, né? Essa é uma delas, que ele não marcou data, mas sugeriu. Se você é um pregador, não vou dizer que ele é responsável, tá, gente, por favor, mas eu acho que a gente que está em público tem que ser mais responsável do que se espera de qualquer outra pessoa. Não dê a entender nada, porque alguém vai comprar a ideia e vai dizer, foi isso. Então não dê a entender, né? Ah, mas eu só dei a entender, ou só sugeri. Não fala. Se você não quer que as pessoas concluam isso, né? 2027, está fora. E quando passar, quanta gente vai ficar desapontada de novo? E vai ficar refratário à pregação de profecias, talvez? Ah, de novo isso? Não quero mais saber. Chega, não quero mais saber. É por aí, né? E quando o Walter White fala sobre as Bíblias, tem no meu canal um vídeo sobre isso. Ele praticamente demoniza todas as traduções. Só vale a King James. É um erro. Ellen White acolheu muito bem as novas traduções que estavam chegando no tempo dela. Mas por muitos anos os americanos só tiveram acesso a King James. Não é que eles idolatrassem a King James, é o que eles tinham. Como nós por muito tempo só tivemos a Almeida, antiga, né? E depois foram surgindo outras traduções com seus problemas, mas são a palavra de Deus. A Novo Mundo, Testemunho de Jeová, não dá. Está bem manipulada, né? Algumas paráfrases assim também tem que tomar muito cuidado, né? Mas de modo geral as traduções com base nos originais têm suas virtudes. Então eu não penso como ele que assim, então são todas Bíblias diabólicas. Ora, Deus não protege o seu livro? Deus não trabalha no processo também, né? Só uma que vale é uma idolatria da King James, isso aí é problemático, mas também não quero entrar muito nessa questão porque vai longe. Mais alguém? Aqui, Michele. Então,
pastor ouviu ali, né? Uma indicação de Uma indicação Bíblia, né? de uma versão ou tradução boa para presentear, confiável. Olha, tem gente que critica algumas coisas e, claro, de novo, né? Tradutore traitore, né? Toda tradução é uma traição. Não tem tradução perfeita, né? É bom você ter mais de uma tradução para você estudar, comparar. Bíblia de Jerusalém católica é muito boa, né? Tirando os apócrifos. A NVI eu gosto de ler, fiz um ano bíblico inteiro com ela, depois mudei para outra. Mas agora nós temos uma que é mais fiel assim aos originais e é contemporânea, que é a NAA, essa aqui. Tanto que a Igreja Adventista adotou como a versão oficial dela, para a lição da escola sabatina, para os livros de Ellen White, né? E a Bíblia Andrews foi feita uma nova edição agora com a NAA. Eu recomendaria essa, Nova Almeida atualizada. Entrevistei o editor da Sociedade Bíblica Brasileira, tem no meu canal uma entrevista com ele, que trabalhou nessa atualização, uma pessoa de Deus, um luterano, assim, um profundo conhecedor das línguas originais. Então eu não tenho por que duvidar que seja uma boa versão, com as suas limitações inerentes, né, a qualquer tradução. Mas sempre é bom você comparar versões com versões quando quiser estudar algum assunto assim mais a fundo, né? NAA eu creio que seja uma boa para presentear as pessoas, né? Pastor, uma outra dúvida, parece que esse livro aqui ainda não temos em português, né? Mas é O Verdadeiro Sexo Seguro. E até como uma recomendação à igreja, né? Talvez alguns já tenham lido, sobre a sua história junto com a Débora, né? Que foram muito usados por Deus ao escrever ainda um e-book, né? Que se chama Deus Nos Uniu, né? A gente mudou o título. Mudou? Não tem o livro ainda, mas já tem título, o título está pronto, que é Uma História de Amor que Deus Escreveu. Ah, bacana. Que eu acho que é mais... Eu acredito Só que o livro... Fala para a Débora lá, pega no pé dela. Não posso cobrar assim, porque mãe de 3 filhos, um monte de atribuições, escreve para a vida de saúde, né? É dona de casa, não é fácil. Mas eu tenho o sonho de a gente terminar esse livro, né? Só que assim, a gente começou a escrever esse livro quando começamos a namorar. Então, é o livro de uma vida, né? Eu tive a ideia, vamos começar, Débora, a esboçar o livro, tal, e começamos a escrever. Ela escrevia um capítulo, eu escrevi o outro. Ele vai intercalando. Conta a história dela, conta a minha, depois junta as nossas histórias, né? Só que depois, aí nos casamos, então tem que escrever sobre o casamento. Depois veio a primeira filha, vamos escrever sobre a filha. Veio a segunda filha, vamos escrever sobre a filha. Veio a terceira, não tem ponto final esse livro. Nesse sentido agora vai ter, né? De filhos. Mas a história é assim, né? A vida, a gente vai ter que escolher um evento que seja o ponto final. Para dizer, para aqui, mas não parou a história. A história continua. É que até eu a acredito eternidade. que para os jovens, eu não sei se tem alguém solteiro aqui na igreja, inclusive, mas é realmente uma inspiração na questão de um relacionamento de Deus, que hoje em dia eu vejo que dentro da nossa igreja tem muitos jovens com essa dificuldade de encontrar uma pessoa, né, de Deus para poder se relacionar, de ver Deus agindo através da circunstância da sua vida e te encaminhar para uma pessoa realmente que vai se unir com um propósito especial. Não sei se o pastor quer comentar um pouquinho disso, que tem a ver com esse livro que foi uma parceria ali, né? Com a psicóloga Thaís, filha do Dr. César Vasconcelos. A gente escreveu um livro sobre sexualidade e a editora adventista da Argentina publicou, né? Aqui no Brasil, acho que a CPB já tem vários livros com essa temática, talvez ela evita de chover no molhado em algumas questões, né? Então o livro não foi aprovado para cá, mas tem na Argentina. Quem quiser ler em espanhol, fica à vontade. E baseado na história, no relacionamento de vocês, como Deus conduziu essa história, que conselho você daria, né, para talvez um jovem, uma jovem que está aí, ainda não é casado, né, está talvez até se relacionando, quem sabe, um namoro, os pontos que deveria levar em conta, né, para uma decisão tão importante para a sua vida que pode mudar toda a sua história, né? Tá bom? A pessoa que mais vai te influenciar para a salvação ou perdição é o seu cônjuge, ou namorada inicialmente. Não tem jeito, você vai ser influenciado. Eu passei a gostar de um monte de coisas que eu não gostava por causa da Débora, e ela passou a gostar de um monte de coisas que ela não gostava por causa de mim, e a gente vai se mesclando, e a gente vai ficando parecido, né? E isso é um processo maravilhoso. Então, quando me converti, tinha uma namorada, ela não quis saber de Deus, não quis estudar a Bíblia, eu terminei. Taxativamente, não dá certo. E eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu quero uma namorada
que seja adventista, não só adventista, mas cristã, consagrada. Ela não vai gostar, mas eu gosto de falar, e que seja bonita. Deus é o Criador do universo, me deu tudo o que eu pedi. Num culto de quarta-feira, lá na Central de Florianópolis. Eu, naquele dia, olha que interessante, naquela noite eu quase não fui à igreja, porque eu tinha um trabalho para entregar na faculdade no dia seguinte. Aí eu morava numa república com outros amigos adventistas, e eles disseram assim: vamos à igreja sim, você não vai perder o culto por causa de um trabalho, você vira à noite aí depois e vai para a igreja. Vocês têm razão, eu vou sim. Aí fechei lá meus livros e fui para a igreja. Chegamos, o ônibus atrasou um pouco, chegamos ali, entramos, o culto já tinha começado, e eu vi lá na frente assim uma loira, cabelos longos, encostando no banco assim, e eu costumo dizer que daí por alguma atração gravitacional eu sentei atrás dela assim, percebi que estava visitando a igreja, e eu sempre andei com um folhetinho, não tinha livro missionário ainda, tinha folhetos, né? Lembra dessa fase, hein? Eu sempre levava um folhetinho na minha Bíblia, na minha bolso ali, puxei o folhetinho, entreguei para ela. Quando ela virou para agradecer, aí não lembro mais quem estava pregando, não... Eu esqueci de tudo, né? Eu só pensava assim: eu tenho que continuar pregando para essa moça na porta da igreja. Trabalho missionário. Trabalho missionário. Que rendeu, né? A história é longa, no livro a gente conta os detalhes. Tem coisas engraçadas, coisas curiosas. Eu tive que lutar muito por essa mulher, mas valeu muito a pena, né? E aí na porta eu preguei para ela, e ela estava voltando para a igreja, eu ajudei no processo. No dia do batismo dela, até cantei. Nunca mais fiz isso, porque não sei como é que eu tive coragem de fazer isso. Cantei de costas para a igreja, olhando para ela, porque eu não tinha coragem de olhar para a igreja. E eu quero dizer para vocês que se vem do Senhor, é bênção. Eu esperei 1 ano inteiro sem namorada para poder encontrar com ela. Deus me deu até que rápido, né? Depois de 1 ano. E eu vi que era a mão de Deus. A Débora se tornou tudo que eu queria, que eu pedi para Deus, né? Somos uma dupla missionária, é a minha melhor amiga, e se eu continuar falando eu vou chorar de novo. O meu conselho é esse para vocês, né? Confie em Deus. Deixa esse assunto com Deus, mais do que qualquer outra coisa, tá? Faculdade é importante, profissão é importante, mas namoro e casamento, gente, é vital. Não brinca com isso. Não brinca com isso. Deixa com Deus isso, e Ele vai te dar. Claro, se coloca à disposição, né? Se exponha, frequente a igreja, frequente os cultos de quarta-feira, porque foi no culto de quarta-feira que eu conheci ela. Vá aos acampamentos da igreja, não busque lá fora o que você tem que encontrar aqui dentro. Aí vai somar, aí vai ser uma bênção. Às vezes naufraga, infelizmente, esse mundo é não ideal, mas as chances de dar certo são muito maiores, convenhamos, né? Muito maiores. Acho que mais alguém? Tem alguma pergunta? Gostaria de aproveitar? Ficou diferente, né, essa programação? Pois é. Aqui na frente. O Igor já vai trazer o microfone para você. A minha sobrinha está querendo saber. Eu já vi essa história. Eu entreguei ela. A relação com a guerra, vamos falar de guerra um pouco, né? Que é o que está acontecendo. A relação de Israel com o Irã e essa guerra, com relação às profecias, tem alguma relação, pastor? Difícil a pergunta, né? Tem a ver, sim, porque Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras, né? No tempo do fim, muitas guerras. Ucrânia, Rússia, África, tem guerra o tempo todo, a gente que não fica sabendo, a mídia não dá destaque, mas morre muito mais gente nas guerras da África do que nessas que são mais famosas, né? E claro que a de Israel vai chamar mais atenção, principalmente por causa dos irmãos pentecostais, por causa de uma teoria chamada dispensacionalismo. Para muitos irmãos, especialmente pentecostais, eles não conseguem separar Estado de Israel bíblico. É um contrassenso você ficar, né, com a bandeira de Israel como se fosse assim: é o povo de Deus. Não estou dizendo que não tenha povo de Deus lá, mas é um país como qualquer outro hoje. A maior parte dos israelenses são secularizados. Tem os ortodoxos, tem os mais liberais e tem os que não querem saber de nada. A maior parada gay do mundo é lá, né? É um país democrático, e isso é muito bom. Lá no Oriente, com tantas teocracias ditatoriais, tem um país democrático. Isso é mérito, né? Um país que tem as liberdades ali e tudo mais. É um país digno de admiração, que são guerreiros, são, né,
defendem o seu povo, se preciso for, morrem pela sua nação. É assim, conheço israelenses, né, que assim, a gente fica admirado com a garra deles, com a vontade de viver, de existir, porque se eles não se defenderem, vão ser varridos dali. O Irã, né, que segue ali um Islã radical, não quer só fazer guerra com Israel, ele quer acabar com Israel, querem eliminar Israel do mapa, e outros países também, só não são tão claros talvez quanto o Irã, né? Mas não é uma guerra assim em termos profética no sentido específico. Tem alguma profecia sobre isso? Não, mas tem consequências proféticas, né? E se insere num quadro maior também de agitação, de guerra, de instabilidade no mundo, né? É uma pena, né? Uma terra tão especial, né? A gente chama de Terra Santa, né? Assim, é só um apelido, digamos, né? Tantas coisas importantes aconteceram por lá, né? E vale a pena visitar. É um país lindo, formidável, emocionante, né? Mas é uma área de instabilidade que vai durar para sempre, até a volta de Jesus. A solução é a volta de Jesus, porque ali você criou um problemaço, né? Você tem países vizinhos com braços terroristas que querem acabar com Israel, que veem Israel e Estados Unidos como uma besta, né? Como eu podia até falar de uma outra coisa agora aqui que respinga na gente um pouco também, né? Vamos ser mal interpretados no futuro até por conta disso, porque nós também temos o nosso entendimento de quem são as bestas do Apocalipse. Só que nós não queremos matar ninguém, nós não somos terroristas, né? Enfim, é outra coisa, outro assunto. Mas os dispensacionalistas creem que o anticristo vai se manifestar lá, que o terceiro templo vai ser construído para que o fim aconteça. Não sei se vai chegar a ser construído, né? Poderá até ter uma guerra maior se isso acontecer, porque lá em cima do templo, onde estava o templo de Salomão, hoje tem uma mesquita, ou é o templo de Al-Aqsa, né? Que é muçulmano. O que você faz com isso? Agora, quem se atrever a derrubar aquilo lá vai iniciar uma guerra, aí sim, não vai ter. Até as nações que respeitam Israel um pouco ali, Arábia, do lado ali a Jordânia, não vão tolerar isso, porque é um local sagrado. É um vespeiro sem tamanho, né? Um local sagrado para 3 grandes religiões monoteístas, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Então tudo que acontece lá vai ferver, vai complicar. Eu espero que essa guerra agora ela acalme, até porque nós queremos levar um grupo em janeiro para lá, e nós estamos crendo que vai, porque o Irã não tem poder de fogo para durar muito mais tempo, com mísseis que custam milhões de dólares, né? E Israel tem os Estados Unidos por trás, que apoia tremendamente, né? Se os Estados Unidos quiser entrar agora e acabar com a guerra, vai ser uma questão de poucos dias, né? Estão tentando resolver de outra forma. Nós não cremos, tanto o pastor Roger quanto eu, né, que estamos estudando assunto, geopolítica e tal, que isso vai se estender por muito mais tempo. E quando eles eliminarem a cabeça do povo, porque já cortaram os tentáculos, Hamas, acabou, Hamas, né? O Hezbollah também, acabou. Eles vão levar anos para se recuperar. Os Houthis lá no Iêmen também estão bem combalidos, né? A cabeça do povo é o Irã. E agora todo o programa nuclear deles foi drasticamente afetado, e se finalizarem essa guerra vai ter um bom tempo ainda, possivelmente, de tranquilidade por lá. É a janela para a gente conhecer Israel e depois né, orar pelos irmãos de lá, né? Enfim, é mais ou menos isso, né? Mas assim, para nós adventistas não tem nada que, assim, de aplicação profética direta, não somos dispensacionalistas, não cremos nessa coisa de o anticristo vai aparecer lá. O anticristo já está agindo entre nós, faz tempo já, né? E Jesus vai voltar independentemente do que aconteça com Israel, não tem mais vinculação. Hoje o Israel de Deus, quem é? A igreja cristã, todos aqueles que são filhos adotivos de Abraão, são a igreja Jerusalém de Deus hoje. Quando a profecia fala sobre Jerusalém, lá em Daniel 11, por exemplo, você tem que entender que não é Jerusalém literal. No tempo do fim, só pode ser Jerusalém espiritual. A literal, a nação, e eu falo isso com todo respeito aos nossos irmãos judeus, né? Mas a nação escolhida não é mais essa. Judeus podem se salvar, claro, e muitos se salvarão, como quaisquer outros cristãos e até muçulmanos, se aceitarem Jesus como seu Salvador, ou morrerem sem ter tido a chance de aceitá-lo, debaixo da misericórdia de Deus. É mais ou menos isso. Pastor, nosso tempo está quase chegando no fim, mas
eu acho que dá espaço Eu quero ainda. só uns 10 minutos para abordar um tópico que eu preciso para me dar por satisfeito com essa nossa maratona. Tranquilo. Tá? Só uma última perguntinha aqui antes. Sobre a Agenda 2030. Pastor, o senhor acha que nós, adventistas do sétimo dia, precisamos nos preocupar com essa agenda? Isso tem alguma relação profética? Eu não tenho assim me aprofundado muito nesse tópico, né? Mas de novo, eu repito mais ou menos o que eu respondi para a sua prima. Respingos proféticos tem sempre. Tudo o que acontece no mundo tem alguma relação com as profecias, evidentemente, né? Mas nada direto, né? É uma agenda humana, a de Deus é outra, né? Mas claro, tem questões ambientais envolvidas, e eu tenho falado já há um bom tempo, assim como um amigo chamado pastor Sérgio Santelli, sobre aquela questão do ecumenismo, né? A agenda ambiental tem tudo a ver com profecia indiretamente. Por quê? Porque eles têm a proposta de domingo climático ser uma das soluções para o problema. Então você tem os conservadores, a lá Trump, né, e outros aí, da direita, mais assim, radical, né, que defendem também o domingo. O projeto 2025 foi dado por Trump lá pelos evangélicos americanos, e uma das cláusulas defende o domingo para salvar as famílias, para salvar, né, a sociedade. Então é a Blue Law de volta, né, as leis azuis. Então a direita defende isso, a esquerda também, porque pela via ecológica também defende o domingo como dia de guarda, né? Então de alguma forma tem a ver, né? Só que não assim diretamente, né? Pastor, uma outra pergunta surgiu aqui. Qual a próxima data disponível para voltar para Balneário? Aí nós vamos ter que estudar esse assunto, que é bem cheio assim, mas a gente pode pensar de repente em um outro momento aí para trabalhar um tema como, quem sabe, criacionismo, né? Que eu acho que vale a pena. Aqui tem bastante jovens, universidades aqui em volta, né? Eu acho que é um tema que merece atenção. Então, queria agradecer ao pastor Michel. Se vou deixar ele agora discorrer acerca desse último tópico. Irmãos, como adventistas, é inevitável a gente pensar que Ellen White faz parte da nossa identidade, né? Como uma profetisa para os tempos atuais. Mas é preciso entender também o papel dela e como que a gente entende o dom profético dela em relação com a Bíblia, né? Tem um capítulo na Bíblia aqui que eu acho assim fantástico. Se quiser abrir comigo aí, 2 Crônicas 34. E outra coisa, tá? O que eu iria falar nessa tarde é um material que eu preparei para a União Sul-Brasileira sobre identidade. Foi uma encomenda, né? Feita ali pela União Sul-Brasileira. São 5 tópicos. Até eu recomendo que a igreja, quem sabe, dedique, quem sabe, uns 10 domingos, umas 10 sábados até, quem sabe, né? São assim. Eu falo sobre a história da igreja, no mundo, no Brasil. Falo sobre um assunto que é um tanto delicado também, mas tem que ser falado, né? Sobre vestuário, né? Do cristão, do embaixador de Cristo. Falo sobre reforma de saúde, e penso que com devido equilíbrio, porque algumas pessoas levam para extremos também esse assunto, né? Enfim, é uma série de 5 temas sobre identidade. Então, fica aqui uma sugestão. A União Sul-Brasileira tem os sermonários, tem os PowerPoints, tudo prontinho para usar na igreja, tá? E um dos pontos que eu trabalho lá, e que eu quero resumir aqui, é sobre o dom profético, né? E qual a importância disso para nós? Lembre-se que lá em Apocalipse 12:17 diz assim, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, não é verdade? E o testemunho de Jesus, Apocalipse 19:10, é o dom de profecia, né? Então esse povo de Deus nos últimos dias, o remanescente, ele tem 2 características bem distintas, né? Que são a fidelidade aos mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus, e o dom de profecia, né? Aí, alguns exagerados colocam Ellen White quase que acima da Bíblia. Outros desprezam completamente. 2 extremos infelizes, né? Como é que a gente pode entender o dom dela em contraste e em comparação com a Bíblia? Aqui em 2 Crônicas 34, eu vou resumir a história e vou para o ponto direto aqui.
o rei Josias, ele começa um arrevamento espiritual na vida dele, né? Ele começa a buscar a Deus ainda bem novinho, bem jovem, está no verso 3. Ele começa a buscar o Deus de Davi, seu pai, diz aqui o texto, né? Eu acho bonito isso, porque não é porque ele era um descendente de Davi que ele ia confiar nessa herança. Ele buscou a Deus por si mesmo, ainda novinho, né? Jovenzinho. E ele começa ali a fazer uma limpa, digamos assim, né? Em Judá, no reino de Judá, começa a quebrar os ídolos, começa a expulsar ali o culto pagão que tinha se instalado ali em Judá, culto que envolvia, é bom lembrar, sacrifícios de crianças até, e orgias, e era uma coisa muito baixa. E ele faz uma limpa ali. E depois ele percebe, 10 anos depois, né, já agora um jovem, né, um jovem adulto, ainda com esse mesmo espírito de reforma, de busca de Deus, ele viu que a casa, o templo de Deus, estava precisando de reparos. E ele inicia uma campanha, tipo a que a gente faz mesmo hoje em dia, para construir igreja, para reformar a igreja. E o povo começa a doar, a dar ofertas para a reforma. A gente vê assim um cuidado especial com os recursos do templo. Eles gerenciavam isso com muito cuidado, com muita honestidade, com muita transparência, né? E isso é mordomia cristã. Tem vários pontos aqui, eu tenho até um sermão sobre esse capítulo. Aí chega um momento, no verso 15, que eles encontram o livro da lei lá dentro do templo, perdido nessa reforma. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Isso é muito interessante, né? E a gente entende que eram os livros de Moisés, né? Era a Bíblia que tinham na época, né? Muito provavelmente Deuteronômio mesmo. Aí o sacerdote leva o rolo, lê para o rei, e o rei rasga as roupas, as vestes, que era um símbolo de arrependimento, de percepção de que alguma coisa estava errada. Ou seja, puxa, como a gente está longe da vontade de Deus. Eles não tinham mais a Bíblia assim claramente ali para orientá-los. E ele quer colocar a vida dele e do povo em conformidade com a Bíblia. Só que nessa época vivia uma profetisa chamada Hulda. Olha só o que acontece aqui no verso 21. O que o rei pede para os seus servos? Vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Só um detalhe, tudo. Alguns cristãos progressistas aí acham que a gente pode escolher partes da Bíblia que convém, né? Isso aqui não é tão inspirado, isso aqui eu achei legal. E começa a picotar a Bíblia. Não é a atitude de um cristão bíblico, né? Aqui diz para fazer tudo que está no livro da lei, da Bíblia. Jesus, quando está lá caminhando para Emaús com os discípulos, a mesma coisa. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para Jesus, toda a Bíblia é inspirada. Quem sou eu para dizer o que é inspirado e o que não é? Toda a Escritura é inspirada. E aí no verso 22, diz assim: então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na cidade baixa em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e aí o texto segue mostrando que ela orientou aqueles homens. Gente, aqui a gente vê o conceito de profeta canônico e não canônico muito claramente expresso. Qual era o parâmetro deles? A base, a regra de fé e prática. Qual era? O livro da lei, a Bíblia. Mas havia uma profetisa viva. O rei não perdeu a oportunidade. O que ele fez? Vão lá conversar com a Hulda para que ela nos oriente nesse processo de reforma. Nos ajude a entender o livro da lei. Hulda era uma luz menor que apontava para a luz maior, que é a palavra. Pegou? É isso. Você não tem um livro de Hulda na Bíblia, tem? Mas também não tem um livro de Elias. Também não tem um livro de João Batista. Porque não escreveram livros da Bíblia, eles são menores? São menos inspirados? Jamais. O João Batista é o maior dos profetas. Aqui nós então temos claramente o conceito de um profeta canônico e não canônico. Profeta canônico é aquele que, inspirado por Deus, escreveu textos que fazem parte do cânon da Bíblia.
Profeta não canônico são aqueles que foram usados por Deus para trazer mensagens, orientações, mas não escreveram partes da Bíblia, portanto não são regra de fé e prática. A Bíblia que é, eles apontam para a Bíblia. Agora vocês podem passar na prova. Ellen White é uma profetisa canônica ou não canônica? Não canônica. Então não façam dela uma segunda Bíblia. Percebeu? Por que ela se via como uma luz menor? Porque justamente a luz maior é a palavra, é Jesus. Ela apontava para ela, para a palavra. Ela dizia, recomendo esse livro. Essa é a nossa base de fé. Nossas doutrinas estão aqui, neste livro, na palavra. Esse é o conceito. Para nós adventistas, Ellen White é uma profetisa de Deus, inspirada por Deus, mas que não constitui uma segunda Bíblia. É um tremendo de um presente para esta igreja. Nos orienta sobre tantas coisas importantes, sobre saúde, sobre educação de filhos, psicologia, medicina, teologia. Uma mulher que teve pouco estudo formal, né? Mas que soube navegar por conteúdos, soube escolher conteúdos que eram corretos, deixou de lado o que era absurdo na medicina do tempo dela. Como é que ela poderia saber disso? Sem que Deus a orientasse, né? Então, para mim, aqui esse capítulo de Crônicas é um dos melhores para entender essa dinâmica de profetiza, profetas canônicos e não canônicos. Pastor, e como que nós entendemos Ellen White, exatamente como Josias entendia Uda. Só uma dúvida, seja a dúvida também de algumas pessoas que estão nos ouvindo, né, a sua explicação, mas nessa questão da diferença da autoridade de inspiração da Bíblia, dos profetas bíblicos, e para inspiração, grau de inspiração de Ellen White, tem a diferença, e também na autoridade. Qual a autoridade da Bíblia e qual a autoridade de Ellen White? Mesmo grau de inspiração, a autoridade diferente. É assim que a gente pode responder de forma bem rápida, né? Porque ela mesma apontava para a Bíblia como a autoridade suprema. Regra de fé e prática, Bíblia, né? Mas inspiração é a mesma, mesmo grau? Sim, é o mesmo Espírito Santo que inspirou todos os profetas. Ou seja, grau de inspiração de Moisés e Elias, tem diferença? Grau de inspiração entre João do Apocalipse e João Batista, o pregador, mesmo o Espírito Santo, mas João escreveu, João Batista não, entendeu? Então, o cânon sagrado é a nossa base doutrinária, não nos esqueçamos disso, né? Mas nós entendemos que há profetas não canônicos que são uma bênção para nós também, né? Em nos ajudar a entender a palavra. Claro, a gente poderia entender sem o que ela escreveu, é lógico. Ela mesma disse, se não fosse a desatenção que as pessoas estavam dando à Bíblia, não precisava nem Deus ter usado ela para escrever. Mas quando a gente lê um texto bíblico, tem coisas que estão ali, né, presentes, mas a gente às vezes nem percebe, né? E de repente você vai ler um livro de Ellen White, eu sei que alguns vão entender mal e interpretar mal o que eu estou dizendo agora, mas por favor entendam, né? É quase como se fosse um microscópio, um telescópio. Que incrível isso! Estava no texto, eu não tinha percebido. É uma comentarista inspirada, eu diria assim, né? Uma comentarista inspirada. Eu tenho sido tremendamente abençoado nesses últimos 30 anos por ler os livros dela. De cabeceira é esse livro aqui, meu livro de cabeceira, eu leio todo dia, Revados por sua palavra. E sou muito abençoado por ler também os livros de Ellen White. Se o diabo usou Ellen White, ele deu um tiro no próprio pé. Porque lendo Ellen White eu quero ler mais a Bíblia. Lendo Ellen White eu quero ser mais santo, eu quero ser mais de Deus, quero ter mais saúde, eu quero ter... O diabo, como é que o diabo faria uma coisa dessa, né? Inspirar alguém a fazer coisas tão boas. Eu escrevi aquele artigo, repito, né? Se não fosse Ellen White, como é que seria? O que seria de nós? Seríamos uma igreja. Mas eu creio que não teríamos escolas. A segunda rede de escolas religiosas maior do mundo. Só perde para uma outra que tem mais de 1000 anos. Católica. Hospitais de ponta, pesquisando câncer, como Loma Linda, né? Clínicas, editoras, 60 editoras espalhadas pelo mundo. A CPB não perde em nada para os maiores parques gráficos aqui no Brasil. Quem já foi lá sabe o que eu estou falando, né? De onde que vem isso? Será que nós somos tão inteligentes assim? Que em apenas 200 anos conseguimos tanto? Não. Nós somos orientados em detalhes por uma senhora que não estudou além do que o ensino primário. Se ela não é uma profetisa, eu não sei explicar esse fenômeno. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse fim de semana em que estivemos estudando, pensando,
refletindo sobre a nossa identidade como cristãos adventistas, que saiamos daqui desta igreja mais convictos ainda da nossa fé, da nossa esperança, e com o desejo de levar essa mensagem a muitas pessoas. Continua, Senhor, abençoando esta igreja aqui em Balneário, as demais igrejas dessa cidade também, que elas sejam aqui pontos de luz, locais de salvação para alcançar os perdidos. Obrigado por tuas bênçãos, porque sentimos a tua presença conosco ao longo dessas horas que maratonamos aqui, e dá-nos uma boa semana na tua presença. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.